Bom, pessoal, vamos começar a conversar. Se o pessoal chegar aí, depois a gente retoma, até porque a aula de hoje ela vai ser mais curta, porque basicamente eu vou passar para vocês o trabalho que vocês têm que fazer para me entregar, para compor a nota de vocês da primeira etapa, tá? Então, vamos ao que interessa. Então, a ideia é eu fazer um trabalho de HTML, é bem fácil, não precisa ter medo, Leonardo. Tá bem tranquilo, dei uma aliviada boa pro que é normalmente. Normalmente os colegas que estão com aula presencial fazem esse trabalho um pouquinho mais complexo do que eu estou pedindo para vocês, até pela quantidade de páginas, como a gente está à distância, a gente tem menos tempo para contato, então eu resolvi fazer, como com aula presencial, normalmente eu deixo um pouco mais de tempo de aula dentro da sala de aula para tirar dúvidas, esse tipo de coisa com o trabalho. E como a gente tem um pouco menos de tempo, eu estava olhando o nosso calendário hoje, e a nossa primeira etapa termina agora dia 30, então não vou conseguir nem fazer o segundo trabalho, que era a ideia de fazer nessa primeira etapa já de CSS, não vai dar para fazer, a gente vai fazer na segunda etapa, mas... Como é que é? Deixa eu ver aqui, que surgiu uma dúvida ali. Pôs no mudo mais uma aba de entrega. Deixa eu ver. Não precisa. Se eu coloquei duas vezes, foi equívoco meu. Depois eu vejo. É que de repente eu cliquei lá no Moodle e ele adicionou duas vezes, porque era para ser uma vez só. Tá? Mas manda num só, que não tem problema, que depois eu junto os dois. Vamos lá então. Então, a ideia do trabalho é vocês criarem um site em HTML nesse primeiro momento, tá? Basicamente para vocês construírem então um site aqui, na parte do HTML dele, a estrutura, ele vai ser só a estrutura, vai estar feio para chuchu, eu sei, mas esse primeiro momento é isso mesmo. E aí depois na segunda parte do nosso trabalho, que a gente vai ver CSS, aí sim a gente vai pegar esse trabalho de HTML e estilizar ele para deixar ele bonito, tá? Então, vamos ao que interessa. Então a ideia desse site, então, desse trabalho é criar um site, na verdade a estrutura de um site, como eu disse, porque a cara dele vai ser feia, a gente sabe que o HTML não tem a função de deixar o site com a cara bonita. Para isso, então, vocês vão escolher um tema, tá? Pode ser, eu dei alguns exemplos aqui, como uma promoção lá, uma Black Friday da loja X, o lançamento de um produto ou um serviço, então eu estou lançando o bombom, sei lá, qualquer coisa, pode ser de um evento, então, uma semana acadêmica, uma feira, uma exposição, alguma coisa desse tipo, ou uma data comemorativa. Eu quero fazer um site do Dia de Tiradentes que está chegando aí agora. Tá? Então a ideia é que vocês escolham um tema qualquer e vocês vão construir o site em cima desse tema. Tá? Não precisa, eu vou falar mais adiante, mas vocês não precisam pensar no conteúdo do site exatamente. Mas depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então a ideia no primeiro momento é você escolher um tema. Bom, eu vou fazer o lançamento de um produto, ou eu vou fazer uma promoção, uma Black Friday da loja X lá, eu vou fazer sobre um evento, eu vou fazer sobre uma data comemorativa. Na verdade, isso aqui são só exemplos, tá? Vocês podem fazer sobre qualquer coisa. Mas a ideia é que vocês façam o que a gente chama mais ou menos de um hot site, tá? Então a ideia é construir um site pequeno, tá? Basicamente vocês vão ter que fazer 3 páginas, onde vocês vão ter uma página inicial, então tem que ser uma página que tem mais informação, com dados a respeito do evento, produto, ou seja lá o que vocês estão falando, tá? Uma outra página onde vocês têm informações mais, vamos botar, precisas, então, com mais informações a respeito daquele tema. E por último, então, mas não menos importante, uma página de contato, onde o usuário vai poder fazer o contato dele lá. As duas primeiras eu coloquei como livre ali, então vocês podem colocar o que vocês quiserem. Não é bem assim, mas vocês podem botar o que vocês quiserem. Se você quiser colocar imagem, quiser colocar vídeos, quiser colocar o que vocês... Tudo que a gente viu na nossa disciplina de HTML, vocês podem colocar ali sem problema nenhum, tá? Na página de contato aí já não é livre. Aí vocês têm que fazer um formulário conforme o que eu vou pedir aqui, tá? Bom,
o que tem que aparecer obrigatoriamente nas páginas de vocês, tá? Um menu de navegação entre as páginas, então se eu estiver na página inicial, eu tenho que ter como clicar num link lá e ir para a segunda página, clicar num link e ir para o contatos, e dali eu consigo ir para qualquer uma das 3 páginas, tá? Então esse menu tem que ser exatamente igual nas 3 páginas, que é para mim poder navegar entre as páginas dos sites. Elas devem estar divididas por partes, tá? Header, footer, nav, aside, article, section, o que for que vocês vão utilizar. Mas elas devem estar divididas, porque eu não quero todo o conteúdo numa coisa só, tá? Depois, títulos e parágrafos, básico, tem que ter, tá? Então a página que tu vai fazer vai ter títulos, vai ter parágrafos. Nesse momento a gente não vai se preocupar em estilizar, tá? Então é texto normal, vai ficar feio? Vai, eu só vou olhar a estrutura, tá? Além disso, tem que ter imagens, então é obrigatório ter imagens, pelo menos uma imagem, tá? Tem que ter uma lista, pelo menos, então em algum momento vocês vão ter que colocar uma lista lá, se vocês forem falar de um produto, por exemplo, botar os benefícios do produto como uma lista, e tem que ter uma tabela, tá? Comparando esse produto com outros, ou qualquer coisa desse tipo. Então, vocês têm que ter títulos e parágrafos, tá? Imagens, pelo menos uma, listas, pelo menos uma, e tabelas, pelo menos uma, tá? Bom, na página de formulário, na página do formulário de contato, o que vocês têm que fazer é um formulário, tá? Que vai ter o nome completo. Eu já botei até o tipo de input que eu quero que vocês coloquem lá, para evitar problemas, tá? Para vocês não colocarem tudo como text e depois eu dizer, não, mas eu queria que vocês colocassem e-mail no e-mail, por exemplo. Então eu já coloquei aqui do lado qual é o tipo de input que eu quero que vocês coloquem. Então, o nome completo é text, o e-mail é e-mail, o site é o URL, o data de nascimento é o date, a escolaridade é o rádio, o telefone é TEL, o estado onde mora, então vocês vão colocar os estados do Brasil com o select, tá? Depois o assunto é um campo text normal e a mensagem é um campo text área. Então, isso eu vou exigir de vocês, tá? Então, eu quero que vocês construam este formulário. Obviamente, o placeholder eu não vou cobrar, tá? Se quiserem colocar para ficar mais bonito, podem colocar. A ideia aqui é a gente ter o formulário. Ah, eu não quero botar placeholder, eu quero botar um label. Beleza, mas tem que ter o que é o campo. Não adianta simplesmente colocar um input lá sem dizer o que é. Ah, pode colocar como placeholder lá o nome completo, por exemplo, ou pode colocar um label lá, nome, que eu vou aceitar das duas formas, tá? Tem que ter uma descrição do que é cada campo. E tem que ter todos esses campos aqui, tá? Muito cuidado com como é que se monta o rádio aqui da escolaridade e o select do estado onde mora, tá? Todos esses inputs, eles foram bem explicados na aula de formulário. Como é que é? Se eu, caso não lembre de algum código, posso consultar naquele site do HTML? Pode, não só pode, como deve, tá? E a gente, assim, ó, começo para vocês, na aula presencial, eu exijo que eles façam no mínimo 7 páginas. Eu tô cobrando de vocês 3 páginas. E outra, com eles, claro que como são mais páginas, eu dou normalmente 2 ou 3 aulas pra gente fazer dentro da sala de aula, para você tirar dúvida e esse tipo de coisa. Com vocês, eu vou fazer uma aula, tá? A aula da sexta-feira que vem, a gente vai sentar e vai sentar. A gente vai ficar na frente do computador aqui e eu vou tirar dúvidas de vocês. Então, sexta-feira que vem a gente não vai ter aula de verdade, não vou apresentar conteúdo para vocês, e a gente vai só tirar dúvidas do conteúdo mesmo, tá? E aí vocês, do conteúdo no trabalho. Então, eu já aconselho que vocês já vão fazendo o trabalho pensando, professor, eu não consegui fazer o menu de navegação. A gente vai sentar, de repente vocês vão compartilhar a tela, se vocês quiserem, para a gente poder dar uma olhada como é que tá, o que pode melhorar e esse tipo de coisa, tá? Então, a sexta-feira que vem é o dia para vocês tirar dúvida. Mas eu vou explicar isso mais daqui a pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu coloco sempre isso aqui, tá? Porque, assim, às vezes as pessoas se trancam, professor, mas eu não sei qual é o texto que eu vou colocar no site, ou qual é a informação que eu vou mostrar lá, esse tipo de coisa, tá? Eu coloquei 2 aqui, geradores de conteúdo automático que a gente tem disponíveis na internet, mas tem um monte mais, tá? Um monte diferente.
E esses caras aqui, eles criam parágrafos, tá? Então você pode chegar lá no gerador de Lero Lero, por exemplo, e dizer para ele que vocês querem 2 parágrafos. Ele vai gerar 2 parágrafos para vocês com conteúdo aleatório, sem dizer nada com nada, mas a ideia é simplesmente vocês preencherem o espaço da página de vocês com conteúdo, sem realmente ter o conteúdo em si, tá? Mas títulos, eu vou querer que vocês coloquem títulos já para me identificar qual é o produto de vocês, tá? O texto em si pode ser gerador de Lero Lero, ou pode ser Lorem Y, pode ser um desses geradores de texto automático, tá? Mas a ideia é que, por exemplo, os títulos, que os títulos, pelo menos, vocês já coloquem da página de vocês, para a gente começar a entender, para mim poder entender qual foi o tema que vocês escolheram, por onde vocês, que caminho vocês estão seguindo para chegar nesse trabalho de vocês, tá? Então, se vocês entrarem aqui no... Deixa eu abrir ele aqui. Ah, não, abriu no meu outro. Então esse aqui é o Lorem Y, vocês vão vir aqui e vão dizer, eu quero criar, sei lá, um parágrafo só. Gerar Lorem Y, ele vai começar então um parágrafo aqui, ó, de texto, esse aqui em latim, tá? Então eu gero um texto em latim lá que tem uma tradução, mas que não vale a pena. Então ele diz aqui, ó, foram gerados um parágrafo com 103 palavras, 668 bytes de Lorem Y. E a gente tem daí opa, cadê? Aqui no meu slide. Só para variar, ele abre na página errada. O gerador de Lero Lero, quem vem aqui gerar frases, ele gera frases específicas, tá? Então vocês vêm aqui, geram uma frase, ele vai lá, troca a frase, vocês podem copiar isso aqui e botar lá no documento de vocês, tá? Então é só para vocês saberem que tem conteúdos, tem esse tipo de artimanha, vamos botar assim, na parte que a gente está construindo a estrutura do site, o layout do site, sem querer se preocupar com o conteúdo em si. O conteúdo vai vir depois, alguém vai cadastrar, ou até nós mesmos vamos cadastrar, mas a ideia é que a gente tenha, não precisa, como é que é o texto que eu quero botar, tem que estar inventando o texto, para não ter esse problema de inventar texto, a gente cria a gente usa então um subterfúgio desses aqui. Outra coisa, então, vocês têm que colocar imagens no site de vocês. Aqui eu tenho alguns sites gratuitos, tá? Que disponibilizam fotos, tá? Então, fotos, imagens, pinturas e tudo mais. Então, é só vocês entrarem em cada um desses sites aqui, vocês têm, então, uma lista com imagens que vocês podem utilizar. E todos eles têm uma forma de pesquisar. Então, eu estou fazendo o meu site com o lançamento de um produto que seria, sei lá, um fone de ouvido. Aí vocês vão procurar nesses sites aqui, por exemplo, fones de ouvido, e aí vocês vão achar um lá e vão dizer que aquele ali é o produto de vocês, tá? Outra coisa que dá para utilizar, então, é o Google Images, que ele procura em diversas fontes dessas de imagens e carrega para vocês, então, uma lista com as imagens. Vocês podem selecionar a imagem que vocês querem também, tá? É aqui mesmo. Como a gente está com um tempo bem apertado, a gente tem até o dia 28 agora, aliás, até o dia 30 agora para encerrar a primeira etapa, eu tenho até o dia 30 para encerrar a primeira etapa, eu vou pedir que vocês entreguem os trabalhos até o dia 28 de abril, até as 23h59, tá? Outra coisa, como eu tenho esse prazo que está curto, eu não vou poder aceitar a entrega do trabalho depois dessa data, tá? Depois dessa data e horário, na verdade. Por quê? Eu tenho que corrigir todos os trabalhos, eu tenho que gerar as notas de vocês, eu ainda tenho que corrigir as atividades, que eu não consegui terminar de corrigir as atividades de vocês do resto das semanas, e para gerar a nota de vocês da primeira etapa, tá? Então, para evitar problemas depois de, professor, mas eu não sabia que era essa data, eu já coloquei aqui no slide, já estou falando aqui, deixando bem claro que o dia para entrega do trabalho é 28 de abril, sem prorrogações. Professor, mas eu estava doente. Beleza, me apresenta uma comprovação lá, um atestado, alguma coisa do tipo, que eu aceito essa prorrogação de prazo. Professor, eu estava sem internet no dia. Vou pensar no caso de vocês, porque como vocês têm até o dia 28, eu já estou dando até sexta-feira que vem para vocês tirar dúvida,
vocês têm um prazo aqui para poder começar a fazer o trabalho, tirar as dúvidas na sexta, fazer o final de semana lá, terminar o trabalho e entregar antes da quarta-feira. Deixou para a última hora, ficou sem internet, vou pensar no caso de vocês, tá? Num primeiro momento, eu só vou aceitar em caso de doença com atestado, tá? Para a gente evitar problemas, não ter confusão depois, dizer, professor, o senhor não avisou que não podia entregar depois, ou qualquer coisa do tipo. Então, num primeiro momento, eu não vou aceitar, sem ser atestado médico, eu não vou aceitar entrega depois desse prazo, tá? Vocês têm uma semana e meia para fazer o trabalho. Um pouquinho mais de uma semana e meia, na verdade. Então, mãos à obra. Mais uma coisa. Então, como eu tinha dito, eu não coloquei aqui, mas na sexta-feira que vem, dia 23, a nossa aula vai ser exclusiva, tá? Para tirar dúvidas do trabalho. O que eu aconselho vocês? Aproveitem essa semana que vocês têm de hoje até sexta-feira que vem para começar a fazer o trabalho, começar a pensar na estrutura que vocês vão montar, no tema, na estrutura que vocês vão montar, para na sexta-feira que vem vocês já terem uma noção dos problemas que vocês vão ter para construir. Professor, eu não me lembro muito bem como é que faz a criação de listas. Beleza, a gente vai sentar aqui na sexta-feira e eu vou mostrar para vocês como é que se cria a lista, para vocês verem até o tipo de lista que vocês querem, porque ali eu coloquei listas no genérico, então vocês podem utilizar qualquer tipo de lista, e a ideia é que vocês então venham com as dúvidas para sexta-feira que vem, tá? Então, eu não consegui criar a lista, eu não consegui criar a tabela, eu não consegui criar qualquer coisa, ou eu tô com dificuldade de entender como é que funciona a criação da tabela, porque até aqui vocês fizeram várias atividades pequenas, agora que a gente vai construir um site, agora que a gente tem que fazer as coisas se juntarem, vamos botar assim, e então pode surgir algumas dúvidas, como é que eu faço para dividir lá no meu site, no header, em footer, nas outras divisões que a gente tem. Então, a ideia da aula de sexta-feira é para tirar essas dúvidas. Na outra terça-feira a gente pode tirar alguma dúvida? Se sobrar algum tempo depois da aula, porque como eu disse para vocês, o nosso tempo está escasso. Eu achei que a gente tinha mais uma semana antes de entregar a primeira etapa, mas eu vi que na verdade é dia 30, então atrapalhou todos os meus planos também. Então a gente tem que acelerar isso. Então vocês têm uma semana e meia, infelizmente não dá para dar mais do que isso, até para mim poder montar a nota de vocês da primeira etapa, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito do trabalho? Acharam que está muito difícil? Mais ou menos? Viu? Tô dizendo que eu não sou tão ruim assim. Não, como eu disse, para vocês, eu dei uma aliviada bem grande, justamente porque eu sei que a gente está nesse momento que a gente está com aula à distância, tudo está mais difícil, vocês, eu não consigo olhar a cara de vocês, então eu não sei se vocês estão tendo dúvida, se não estão tendo dúvida, e na sala de aula eu olho assim, para os alunos, eu consigo ver, a cara dele está meio estranha quando eu estou explicando isso, eu consigo retomar aquele conteúdo, se for o caso, explicar melhor. Aqui eu tô às cegas, vamos botar assim, eu vejo as fotos de vocês, alguns só vejo a primeira letra do nome, então fica difícil para mim identificar como é que está o andamento da disciplina. Como é que eu avalio o andamento da disciplina? Através das atividades que eu estou corrigindo e através do trabalho que eu vou passar, dos trabalhos que eu vou passar para vocês. Só que eu não sei se vocês estão realmente conseguindo entender tudo. Então a ideia desse trabalho um pouquinho mais leve é justamente essa. É ver se vocês alcançaram. Claro que ali tem quase tudo que a gente viu de HTML, então eu vou conseguir enxergar se vocês conseguiram absorver o conteúdo através desse trabalho. E avançar para o CSS de forma mais tranquila depois, tá? Eu ia já entregar para vocês nessa semana a videoaula de CSS, mas eu tô numa gripe desgraçada. Cada vez que eu ia gravar a aula, eu começava a espirrar, tossir, não conseguia terminar de gravar a aula. Então eu tô tomando uns remédios agora para ver se eu melhoro e eu vou gravar essa videoaula no final de semana e aí eu mando para vocês para a gente começar a falar sobre CSS na semana que vem, tá? Mais uma coisa, não esqueci o que era. Me esqueci. Bom,
Uh, eu vou abrir lá no Moodle para vocês uma atividade. Eu coloquei já os slides lá no Moodle, esse slide que eu estou apresentando para vocês aqui. E assim que o Google me disponibilizar essa videoaula, eu já vou disponibilizar lá também para vocês terem o vídeo de eu explicando o que é que tem que fazer. Até porque teve alguns colegas que não compareceram na aula de hoje. Então, para eles terem uma noção do que a gente vai tratar, uh, eu vou disponibilizar esse vídeo lá para vocês. E aí vocês têm podem começar então a botar mãos à obra e desenvolver o site de vocês, tá? Novamente eu digo, quanto antes vocês conseguirem terminar ou ter um bom andamento desse trabalho, melhor para vocês e para mim também, porque eu já vou começar a corrigir assim que começar a chegar os primeiros, tá? Eu quero ver se esse final de semana eu faço a correção de todas as atividades de vocês, que aí vocês já sabem ou se tem alguma coisa que vocês estão errando, coisa parecida, para no trabalho não ter problema. Não, não precisa ser centralizado. Até a centralização a gente vai ver depois com o CSS se vocês quiserem centralizar alguma coisa. Mas nesse momento deixa tudo como vocês quiserem, tá? A ideia é vocês criarem a estrutura. Eu não vou analisar essa parte de centralização, de estilização, de como é que botou o título um pouquinho maior, um pouquinho menor, isso eu não vou avaliar, tá? Eu vou avaliar se vocês criaram a lista, se vocês colocaram títulos, se os parágrafos de vocês estão bem montados lá com a tag P, se tem a imagem, se a imagem está certinha, se tem o texto alternativo. Então, esse tipo de coisa que eu vou avaliar, tá? Não vou me aprofundar com, tem que ser, já tem que começar a deixar bonito. Não, o que vai deixar bonito depois é o CSS que a gente vai ver a partir da semana que vem. Nesse caso aqui é só para montar a estrutura. Vai ficar feio? Vai ficar feio para chuchu. Mas não interessa, nesse momento é o que a gente precisa. Depois a gente vai para a estilização com CSS, aí sim a gente começa a deixar esse cara bonito. E vocês vão ver que quando começar a estilizar com CSS, algumas coisas vocês vão ter que mexer no HTML. Então, vocês vão ver como é legal esse negócio, quando a gente começa a juntar as coisas, elas não se encaixam muito bem, aí tem que criar mais uma div, tem que criar mais uma outra tag lá que tu possa utilizar para fazer aquele negócio ficar da forma que tu quer. Mas é para depois, tá? Mais alguma coisa? Bom, se era isso, então a gente fica por aqui, tá? Assim que o Google me disponibilizar a gravação, eu disponibilizo lá para vocês lá no Moodle. E aí a gente. Eu passo para vocês no final de semana, então, a videoaula de CSS já. E aí a gente começa semana que vem a entrar em CSS. Na terça-feira a gente vai falar sobre CSS e na sexta-feira a gente vai tirar dúvidas sobre o trabalho. Certo? Abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês.